Olá pessoal, então agora a gente vai fazer a parte de autenticação mesmo, tá? A gente vai fazer com que o usuário seja capaz de se autenticar enviando um username e um password, tá bom? Então para a gente poder fazer isso, a gente vai implementar aqui no método configure, que recebe como parâmetro um Authentication Manager Builder. Tá? Esse cara que é o responsável por fazer a autenticação, né? Fazer toda a gestão de autenticação do usuário no nosso back-end, na nossa aplicação. Tá? Mas para isso a gente vai ter que criar uma infraestrutura primeiro. Tá? Então a gente precisa ter uma classe que represente o usuário que vai ser autenticado. Tá? Então a gente precisa fazer isso agora. Então vamos aqui na classe, no pacote model, né? Eu vou criar aqui uma nova classe que eu vou chamar de usuário. Essa classe ela vai ter alguns atributos, né? Então vou criar aqui, por exemplo, um long ID, né? Ou código, tanto faz, vou chamar de ID. Vou criar também aqui um string nome, um string e-mail e um string password, tá? Ou senha. Vou chamar de password, tá bom? Lembrando o seguinte, pessoal, o e-mail é que vai ser o username, tá? Então, para que o usuário possa se autenticar no nosso sistema, ele vai usar o e-mail, tá bom? Legal. E já vamos fazer aqui alguns ajustes aqui também. Como a gente está usando o JPA, né? Então já vou marcar essa classe como sendo uma entidade. E vou dizer também aqui, olha, que ele vai ter no meu banco de dados, né? O name vai ser TBL, o usuário, tá? Para que ele mantenha o esquema que a gente está montando lá de nomes, né? No banco de dados, tá? Eu vou parar aqui o servidor, né? Porque senão ele vai começar a dar erro aqui. Então vou parar ele aqui, porque a gente ainda não concluiu essa classe. Então vamos lá, vou marcar esse ID aqui como ID, né? Então ele é o identificador da nossa entidade. E vou dizer também que o valor desse ID, o generated value, ele vai ser feito usando a estratégia ident. Então, strategy generation type identity. Beleza. Bom, o restante a gente vai manter, né? A gente não vai alterar, então vai ser dessa forma aqui mesmo, tá? Vou gerar os getters e setters, né? Para esses atributos. Então, botão direito, source, generate getters and setters. Vamos marcar todo mundo, gerar. Vou dar um Ctrl Shift F aqui para ele dar uma ajustada aqui no nosso na organização do nosso código. Legal, então o que essa classe faz? Essa é a classe que representou o usuário. A gente vai ter que dizer isso lá para o nosso método configure lá do gerenciador de usuários, tá? Legal. Bom, o que mais que essa classe, o que mais que a gente precisa, né? Além do usuário, a gente também precisa do perfil, tá, pessoal? Então, por exemplo, um usuário ele pode ter um perfil, por exemplo, de administrador. Ele pode fazer qualquer coisa no sistema. A gente pode ter um usuário que tem um perfil, por exemplo, operador. Por exemplo, operador de caixa. Então, ele só pode operar ali o sistema de caixa, né, ali no caso, por exemplo, de um supermercado, alguma coisa assim, e ele só pode executar aquelas funções que são inerentes ao cargo dele, ou seja, ele não pode fazer outras coisas além de operar aquele módulo do sistema. Então, o usuário ele precisa de perfil, tá? E um usuário ele pode ter muitos perfis, tá bom? Então, um usuário ele pode ter muitas autorizações. Num determinado endpoint, ele pode ter, por exemplo, autorização só de leitura. Num outro endpoint, ele pode ter autorização de leitura e de escrita, por exemplo, tá? Então, a gente vai criar agora uma estrutura, né, também uma classe, que vai armazenar os perfis desses usuários, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui no nosso model, eu vou criar uma classe que vai se chamar perfil, tá bom? É onde a gente vai ter todos os perfis aí dos usuários armazenados, tá? Então, vou criar aqui um botão direito, new, vou criar aqui uma class e vou chamar de perfil, tá? Vou finalizar. Mesma coisa, essa classe, pessoal, ela é bem simples, tá? A gente vai colocar simplesmente aqui, né? Um ID para o perfil e um nome do perfil, tá? Então, vou criar aqui um string
que é o nome do perfil, tá bom? Vou marcar essa classe também, né, como uma entidade, ela vai ter uma tabela equivalente lá no banco de dados, e vou dizer que o nome dessa tabela, para manter o padrãozinho lá, a gente vai chamar de TBL perfil, tá? Já vou marcar também esse campo aqui como sendo o identificador da nossa entidade, e o Generated Value, já vou definir aqui também que a estratégia dele, né, o strategy vai ser identity, tá? Ele vai ser gerado automaticamente. Também já vou gerar aqui, né, os getters e setters para esses atributos, tá? Então, botão direito, source, generate getters and setters, marca todo mundo, gerar. Ctrl Shift F para a gente dar uma organizada aqui no nosso código. Legal. Bom, o que a gente precisa fazer aqui, pessoal? Né? A gente vai ter que associar essas duas classes, né, que a gente acabou de criar, né? Porque na verdade o que acontece? Um usuário ele pode ter muitos perfis, né? E o perfil ele pode pertencer a muitos usuários. Então, por exemplo, o perfil de usuário pode ser de vários usuários. O perfil de administrador pode ser também de vários usuários. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento, né? ORM. E temos mais algumas coisinhas que a gente precisa fazer aqui, tá? Voltando aqui para a nossa classe usuário, essa classe ela vai ter que implementar uma outra classe, tá? Que a gente chama, que é uma classe chamada, na verdade, uma interface, né? A gente vai ter que fazer com que ela implemente uma interface chamada User Details, tá? Aí a gente está dizendo, né, fazendo isso, né, o Spring ele sabe que essa classe usuário ela é a classe que vai conter os detalhes do usuário que a gente quer autenticar no sistema, tá? Então vou vir aqui, olha, então vou dar um implements, vou chamar aqui, ó, o User Details, tá bom? Legal. Aí o que vai acontecer, pessoal? Como a gente está implementando uma interface, essa interface ela já possui lá alguns métodos que a gente é obrigado a implementar aqui na nossa classe usuário, tá bom? Então, ó, vou apontar aqui para o usuário e vou pedir para ele aqui, ó, adicionar os métodos que não estão implementados ainda. Lembrando aqui, pessoal, o último método que a gente colocou aqui, ó, é o get e o set password, né? Vamos ver o que ele vai criar para a gente aqui, ó. Adicionar unimplemented methods. Prontinho. Vamos ver o que ele criou para a gente aqui, ó. Então, depois aqui do password, ó, ele criou para a gente esses métodos aqui, ó. Então, o set password, que na verdade tá aqui o get e o set, aqui, ó, esse daqui, ó, override, né? Então, ó, ele criou aqui para a gente um método que retorna, né, uma coleção. Esse granted authority ele é a lista de perfil do usuário, tá? Esse authority é a autoridade que o usuário tem no sistema. O que ele pode fazer, né? Que seriam aqui os perfis, tá bom? Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui. Então vou tirar esses to-dos daqui, que a gente não vai usar. A gente tem um outro método que é o getUsername. Lembrando que a gente vai usar o e-mail, né? Então a gente até tem aqui, ó, o getEmail, só que o UserDetails ele tem um método que é o getUsername, ou seja, esse método ele vai retornar para o Spring o nome do usuário, tá bom? Esse collection aqui, né, esse getAuthorities, ele vai retornar a lista de perfis do usuário, que a gente ainda não fez aqui a ligação, né, entre usuário e perfil, mas daqui a pouquinho a gente já acerta isso, tá? Uma outra coisa, né, ele tem aqui alguns que a gente não vai usar, mas que depois a gente pode implementar, mas que é bem interessante aqui. Então, por exemplo, ele tem um método que é o isAccountNonExpired, né? Quer dizer, a conta não está expirada. Então, ele está retornando aqui, ó, como false, né? Então, ele está dizendo que a conta está expirada. Então, eu vou retornar aqui, ó, um true, ou seja, a conta está expirada? Não, né? Ela está ainda ativa, então é true aqui. A conta não está bloqueada? Verdade, a conta não está bloqueada. Senão, o que acontece? Se você manter isso aqui como false, pessoal, vai dar problema porque o Spring vai entender que a conta ou está expirada, né, já venceu o tempo dela, ou ela está bloqueada, né? As credenciais também, ó, vou retornar true, né? Na verdade, para todo mundo aqui, ó, a gente vai retornar true. A conta está ativada? Verdade, né? A conta está ativada, tá bom? Então, esses métodos
que são aqui da Interface User Details, a gente pode depois refinar, né, e a gente pode criar isso também na nossa estrutura. A gente pode, por exemplo, criar uma função, por exemplo, para o administrador bloquear a conta de um usuário. Ou a gente pode definir, por exemplo, políticas, por exemplo, de tempo, né? Ó, você tem uma conta, essa conta ela tem um período de validade de 30 dias. E aí a gente consegue controlar isso e esses métodos aqui a gente consegue gerenciar isso de uma forma legal. Então, se a gente seguir aqui, né, as implementações aqui da nossa interface, tá bom? Então, legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que conectar, né, o nosso usuário com o perfil. Então, a gente vai fazer isso agora através aqui das anotações do Spring Boot, tá bom? Então, como que a gente vai fazer agora aqui? Bom, já temos aqui a classe perfil, né, que define o que é um perfil. Agora, aqui na classe usuário, então nós vamos criar aqui um método, aliás, vamos criar aqui um atributo novo, que vai ser um list de perfil, tá bom? E a gente vai chamar esse atributo de perfis, tá bom? E a gente já vai iniciar também, então ele já vai ser um new array list, né? Legal. Então, o que a gente fez aqui, pessoal? A gente está criando aqui, olha, um array list de perfil, né? Legal. Então, a gente está criando aqui um list. Vamos dar um import nesse carinha aqui. Aqui é o import list do Java útil, tá, pessoal? Cuidado aqui, ó, Java útil. Então, a gente está criando, né? A gente está dizendo aqui que o nosso usuário, ele possui um atributo que é uma lista de perfis, ou seja, quais são os perfis desse usuário? Ele pode ter no mínimo um perfil e muitos perfis. Ele pode ser usuário, pode ser administrador, pode ter um perfil de gerente, pode ter um perfil de vendedor, pode ter um perfil de operador, não sei. Ele pode ter N perfis aqui, tá bom? Aonde ficam esses perfis? Quem está gerenciando esses perfis, né, quem está armazenando isso no banco de dados e tudo, é a nossa classe perfil aqui, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma anotação aqui do Hibernate, né, do JPA, dizendo que a gente tem um mapeamento main to main aqui, ó, tá? Ou seja, muitos usuários para muitos perfis, tá? Vamos dar um import aqui e a gente vai colocar aqui, ó, um fetch, tá? E a gente vai dizer que o fetch type dele vai ser eager, tá? O padrão, pessoal, é o fetch type lazy, tá? Que é tardio, né? Que é esse daqui. O que acontece? Quando a gente fizer uma seleção do usuário no banco de dados, a gente já quer que ele traga junto a lista de perfis dele, tá? Então, a gente vai colocar o eager por conta disso. Se a gente colocar o lazy ou manter o padrão, né, a gente não fizer a anotação aqui, o que ele vai usar como padrão é o lazy. Aí, o que vai acontecer? Ele vai retornar para a gente só o usuário. Ele não vai retornar a lista de perfis, tá bom? Então, a gente vai usar o eager para ele trazer também a lista de perfis para a gente, tá? Então, beleza. Tá feito aqui, né? Então, essa é uma das implementações que a gente tem que colocar aqui na classe de usuário, tá bom? Legal. Uma outra coisa que a gente tem que fazer também é aqui no perfil, né? Esse perfil ele vai ter que também implementar uma interface, tá? Então vou implementar aqui, ó, que é para a gente poder, para que o Spring saiba que essa classe perfil é a classe que gerencia os perfis, as autoridades dos usuários. Então vou chamar aqui, ó, um implements, né? Granted Authority, que é esse carinha aqui, ó, do Spring Framework também, tá? E esse cara, ele vai pedir também para a gente implementar alguns métodos, né? Então, como eu tenho aqui uma interface, ela tem alguns métodos lá dentro que eu sou obrigado, né? Eu assinei o contrato aqui, então tenho que cumprir, então tenho que implementar esses métodos também. Então vou marcar aqui, ó, só apontar o mouse aqui em perfil e adicionar os métodos não implementados. Aí que a gente der uma olhadinha aqui embaixo, é somente um método, né? Olha, ele tem aqui o return, ele vai retornar uma string, né? Que são as autoridades aqui, tá? Nesse caso, o que eu quero que ele retorne? O nome do perfil, tá, pessoal? Que a gente está guardando dentro dessa variável aqui, ó, nome perfil. Então eu vou dizer aqui, ó, que eu quero que ele retorne
o nome perfil. Tá? Então, quando o Spring, né, fizer a chamada aqui para o getAuthority, ele vai retornar o nome do perfil. Uma outra coisa aqui em usuário, né, que a gente tem que fazer, nesse método collection, a gente está retornando aqui nulo, mas eu quero retornar a lista de perfis desse usuário. Né? Então, a gente acabou de criar aqui o método, o atributo, né, perfis, que é uma lista de perfis. Então, o que a gente tem que fazer aqui, nesse get, nesse collection aqui, né, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar os perfis, tá bom? Que é uma coleção, tá bom? Esse collection aqui, ele é um genérico, né? E ele retorna uma coleção, um array list, uma lista, né? Nesse caso aqui, ele vai retornar o nosso array list aqui de perfis, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem a classe usuário, que representa o usuário no nosso sistema, e a gente tem a classe perfil, que representa o perfil de cada usuário, tá bom? Aí a gente implementou aqui na classe usuário, né, um atributo chamado perfis, que é uma lista de perfis, e ele está mapeado lá para a nossa classe perfil, e o banco de dados, né, quando a gente rodar isso daqui, o Hibernate ele vai criar para a gente toda a estrutura necessária lá no banco de dados. Ele vai criar as entidades, né, para a gente poder cadastrar os usuários e os perfis de cada um lá, tá bom? Bom, pessoal, essa é uma, né, das partes aqui que a gente precisa criar, né, da estrutura, né, uma das estruturas que a gente precisa criar para poder implementar a autenticação aqui no nosso sistema, tá? Eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito comprido, e aí no próximo vídeo a gente vai ver a continuação aqui, tá bom? Até mais, gente.